Existe um tipo de jogador que não corre atrás da bola, ele faz o mundo correr atrás dele. Um jogador que não pede por respeito dos outros, ele exige isso. Um homem que decidiu que, já que não pode controlar a sua vida inteira, pelo menos ele controlaria aquilo que ninguém poderia tirar dele, o seu trono. Esse é Barou Shoei, um rei em campo, um monstro na eficiência, um ego colossal que até parece inquebrável. Mas, se você olhar com atenção, por trás de cada expressão arrogante, de cada ato de rebeldia, e de cada gol marcado com brutalidade, existe uma verdade que o Barou tenta esconder desesperadamente. Ele não tem medo de ninguém, ele tem medo de si mesmo. Hoje, vamos analisar Barou, não como uma máquina de gols, mas como o homem por trás daquela coroa. Essa é a história de Barou Shoei, o rei que teme ser destronado. Mas Barou, no seu início, ele não nasceu rei, ele se tornou um rei. Em sua vida, ele nunca teve ninguém que o liderasse, nunca teve alguém para mostrar o caminho certo para percorrer, nunca teve alguém que dissesse pra ele: você não precisa carregar tudo sozinho. Então ele decidiu por si mesmo: se ninguém vai assumir o controle, eu assumo, eu faço isso. E ele assumiu de forma absoluta. Criou sua própria disciplina, seu próprio sistema de treino e seu próprio código moral. Barou, ele não queria só ser bom, Barou queria ser incorruptível. Ele odeia a ideia de depender de outras pessoas, porque aprendeu desde cedo que depender significa ser enganado, ser traído e ser abandonado. Por isso, ele transformou-se em uma fortaleza ambulante. Um homem que prefere quebrar o time todo do que permitir que alguém toque na sua coroa. E agora vamos olhar um pouco a mentalidade de Barou. Quando Barou entra em campo, para ele não é uma partida, é um ritual, onde ele precisa dominar, ele precisa esmagar, precisa fazer todo mundo entender que existe uma hierarquia em campo e que quem está no topo dela é ele. Barou claramente não é aquele tipo de jogador que joga para se divertir, que joga com um sorriso no rosto. Não, ele não joga para colaborar com o outro, ele joga para impor a ordem, em um mundo em que sempre foi caótico demais para ele. Ele acredita que, se ele vacilar por um segundo, se ele abrir mão do seu protagonismo e se ele confiar demais nos outros, tudo que ele construiu por anos vai desmoronar. E é por isso que ele se irrita com passes errados, é por isso que ele grita como se fosse dono do time, e é por isso que qualquer tentativa de fugir da estratégia que ele mesmo já pensou é vista como uma ameaça para ele. Para Barou, controlar é sobreviver. E então aparece Zag, um jogador que enxerga a alma de seus adversários, um jogador que consegue desarmar até os reis sem precisar tocar na bola. Zag não só entendeu Barou, ele o desnudou psicologicamente, e isso destruiu Barou por dentro. Pela primeira vez em toda a sua vida, alguém o tirou do trono que lhe pertencia, não por força, não por técnica, não por ser melhor do que ele, mas por pura leitura emocional. Zag mostrou que Barou não era o rei, era um prisioneiro do próprio personagem, e isso é imperdoável. Não porque Barou odeia Zag, mas porque ele odeia enxergar a si mesmo através dos olhos de outra pessoa. E quando Barou é forçado a se adaptar, ele até mesmo entra em desespero. Pela primeira vez na obra, vemos a sua identidade de rei se fragmentar e o seu sistema interno entra em colapso. Ele se vê impotente, fraco e um jogador comum. E nada é mais insuportável para Barou do que parecer um jogador comum, do que parecer ser humano. E esse choque o destrói por dentro, mas esse mesmo choque também o liberta. Pela primeira vez, Barou entende que o controle total não é força, é medo. E que às vezes, o que ele chama de orgulho é só a versão sofisticada de uma insegurança antiga demais. E é nesse momento em que Barou renasce. Renasce monstruoso, com fúria, com liberdade e com uma nova filosofia. Ser rei não é mandar nos outros, é dominar a si mesmo. Esse renascimento dá a Barou algo que ele nunca teve: flexibilidade emocional. Ele ainda é arrogante? Com certeza. Ele ainda é selvagem em campo? Muito. Ele ainda tem um ego gigantesco? Com toda certeza. Mas agora, diferente de antes, ele sabe usar isso. Barou deixa de ser escravo da sua própria disciplina e começa a usar a sua brutalidade emocional como uma ferramenta. Ele joga com liberdade, com criatividade e principalmente com caos na partida. E com a força que não vem apenas da rigidez, mas da ousadia. Esse Barou é mais perigoso do que o anterior com toda certeza, porque agora ele não está mais fugindo do medo, ele está usando esse medo como combustível. Ele entende que um rei de verdade não teme perder a sua coroa, porque ele sabe que pode construir outra. Psicologicamente falando, Barou é um exemplo claro de perfeccionismo autoritário. Por quê? Porque
porque ele precisa que tudo siga sua lógica interna, porque qualquer desvio ou ameaça à estabilidade emocional que ele construiu já o incomoda. Barou também é um exemplo claro de identidade rígida. Ele acredita que, se mudar, deixa de existir, por isso que ele se apegou tanto ao papel de rei. Barou também é o narcisismo defensivo, porque assim como Kaiser, que já olhamos no passado, tem traços narcisistas na personalidade de Barou, mas com uma diferença muito importante. O narcisismo dele não é estética, é um mecanismo de sobrevivência. E por último, Barou, ele é a demonstração do medo de ser vulnerável. Barou evita conexões profundas com outros personagens. Ele não gosta de se relacionar tanto com essas pessoas, porque ele teme que qualquer pessoa que conheça a sua humanidade possa controlar ele. Barou, ele não é apenas um rei, ele é um homem que usou por muito tempo uma coroa para não revelar o garoto abandonado que ainda vive dentro dele. Barou Shoei é a prova de que a força real não nasce da rigidez, não nasce da brutalidade, mas sim da capacidade de se reconstruir. Ele é um rei que caiu, que foi humilhado, que foi exposto por Izag, mas que se levantou, e se levantou ainda maior e mais forte. E talvez seja isso que nos fascine em Barou. Ele não representa a perfeição como outros personagens, e nem busca isso. Ele representa a superação, representa a coragem de encarar sua própria escuridão e usá-la como arma. Se você gostou dessa análise profunda que tivemos aqui do Barou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar qual personagem você quer ver aqui depois desse. E agora, clica no vídeo que tá aparecendo na tela. Ele continua essa jornada pelo lado oculto e psicológico de vários personagens de Blue Lock, como não vimos antes. Então, dá uma olhada no vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo, valeu!